Capítulo 9. A cura dos corações, a cura das nações. Como reescrever o nosso futuro na época profetizada. Um minuto antes eu estava sozinho, andando pela velha estrada paralela do vale em direção ao oeste. Abri caminho pelos arbustos de salva brava, ainda úmidos no orvalho da manhã. O chão era plano e seco, como uma camada fina de gelo que rangia sob os meus pés. A cada passo, eles afundavam uma frágil mistura de argila e terra, deixando a pegada perfeita das minhas botas no chão do deserto. Em meio à luz do amanhecer, vi alguém caminhando na minha direção. Quando focalizei os olhos, vi que era Joseph. Tínhamos combinado um encontro, como fizéramos algumas vezes, apenas para caminhar, conversar e apreciar a manhã. Os primeiros raios do sol do inverno lançavam sombras compridas por trás dos montes Sangue de Cristo, ao leste. Ficamos ali junto, de costas para as pedras, olhando a magnífica vista à frente. Parado na orla de um vale com 130 mil acres de uma salva particularmente olorosa, Joseph inspirou profundamente. Todo esse campo, começou ele, até onde a vista alcança, é como se fosse uma única planta. Suas palavras formavam pequenas nuvens de vapor à medida que a respiração se misturava com o ar frio. Existem muitas moitas nesse vale, continuou, e cada planta está ligada às outras por meio de um sistema de raízes que não podemos ver. Ainda que estejam escondidas de nós, embaixo da terra, as raízes existem. Todo o campo é uma única família de artemísias, como em qualquer família, explicava. A experiência de um dos membros é aprendida em certo grau por todos os outros membros. Eu prestei muita atenção no que Joseph dizia. Que bela metáfora, pensei, da forma pela qual as pessoas estão ligadas entre si por meio da vida. Embora enxerguemos vários corpos que acreditamos ser de estranhos, vivemos e trabalhamos de uma forma independente. Há um único fio de consciência que nos liga com uma família. A nossa conexão é feita por meio de um sistema que não vemos. Mas ainda assim, a ligação existe, sob a forma daquilo que alguns chamam de mente invisível, o mistério da nossa consciência. Como os arbustos de salva, estamos todos interligados durante a nossa jornada pelo mundo. Em consciência, só existe um de nós aqui. Por vezes, os grandes mistérios da vida só se tornam claros quando deixamos de pensar neles. Embora conhecemos as informações mentalmente, o significado do mistério deve ser sentido antes de ser vivido. Na inocência do momento, aprender a experiência de outros é o agente catalisador que desperta novos entendimentos em nós mesmos. Agora eu sei exatamente por quê. Muitas vezes lembro-me dessa manhã e me admiro na eloquente simplicidade com que Joseph descreveu a relação entre os arbustos de sálvia, além de explicar de que forma estamos ligados uns aos outros. Ele também descreveu as possibilidades desse relacionamento. Por exemplo, quando uma área desenvolve tolerância por algum inseto ou determinado produto químico, toda a família demonstra essa tolerância. O segredo é que muitos se beneficiam das experiências de pouco. Estudos recentes sobre o efeito da oração em massa, o sentimento de muitas pessoas concentrado num único tema, documentam relações semelhantes na consciência humana. A qualidade de vida de toda uma vizinhança foi afetada pela oração concentrada de poucas pessoas. As antigas tradições, de maneira quase universal, acreditam que a ligação entre o mundo cotidiano e o mundo interior da nossa consciência é bem mais profunda do que se imagina, considerando nosso corpo e a terra como reflexos um do outro. Dessa forma, entendemos que os extremos vistos em um deles podem ser considerados como metáforas para as mudanças no outro. Esse modo de pensar relaciona padrões climáticos destrutivos e tempestades. Por exemplo, a consciência inquieta de pessoas que vivem nos lugares onde esses fenômenos ocorrem. Ao mesmo tempo, essa visão holística indica que terremotos, tempestades ameaçadoras e doenças podem ser amenizadas ou mesmo eliminadas por meio de alterações sutis do nosso sistema de crença. Se de fato essa relação existe, talvez pela primeira vez possamos ver o século XX com nova confiança e fé, transcendendo as constantes profecias de uma terceira guerra mundial.
as predições de mortandade e o caos do final do século XX. O segredo da oração de mais de 2.500 anos poderá significar uma oportunidade única para definir a nossa época de uma forma que só vimos em sonhos. Em vez de proteger-nos de acontecimentos que parecem ter poder sobre nós, podemos, na verdade, escolher condições positivas que superem doenças, sofrimento e guerra no nosso futuro. O templo vivo. Em palavras do seu tempo, os estudiosos gnósticos apelaram às futuras gerações para que se lembrassem de que a Terra está entre nós, que nós estamos nela e que ambos estamos interligados em tudo que sentimos. Novas traduções de documentos essênios do Mar Morto indicam uma transcendência ainda maior, por vezes inesperada, da sabedoria de seus próprios autores. A motivação para cerimônias rituais e estilo de vida das comunidades essênias era uma convicção profunda de respeitar o fio vital que liga todas as formas de vida em todos os mundos. Os mestres essênios acreditavam que o corpo fosse um ponto de convergência no qual as forças da criação se uniam para expressar a vontade de Deus. E o tempo que passamos nele, uma oportunidade de transmitirmos entre nós as experiências individuais de ira, raiva, ciúme e ódio, que muitas vezes nos manifestam como um empecilho e preconceito. Mas é também por meio do corpo que aprimoramos as qualidades do amor e compaixão e a capacidade de perdoar, que nos elevam às maiores expressões da humanidade. Por isso, eles consideravam o corpo como um local sagrado, um templo vivo e vulnerável para a nossa alma. É dentro desse templo vivo que as forças do cosmos se unem como expressão de tempo, espaço, espírito e também matéria. Mais precisamente, é na experiência do tempo e espaço que o espírito atua por meio da matéria para encontrar as maiores formas de veneração da vida. É interessante que os sábios de Qinghai se concentrassem num lugar determinado dentro do corpo e não no próprio corpo, como cenário para a expressão divina. Palavras de um fragmento encontrado entre os manuscritos do Mar Morto afirmam que, com o corpo, herdamos uma terra sagrada. Essa terra não é um campo a ser cultivado, mas um lugar dentro de nós, no qual construiremos o templo sagrado. Os lugares sagrados dos santuários localizam-se nos recessos mais reclusos dos templos antigos. Nos templos do Egito, por exemplo, a capela mais santa aninha-se no interior do complexo. Escrituras carcomidas pelo tempo referem-se a um único cômodo, geralmente pequeno se comparado com o resto do prédio, incrustado entre os corredores tortuosos e antecâmeras, como o Bet Elohim, o mais sagrado. É nesse lugar particularmente santo que o mundo invisível dos espíritos toca a matéria física do mundo, transportando a matéria dos templos de pedra para as dos templos vivos. O nosso corpo também deve ter um santo dos santos, talvez de maneira ainda não conhecida pela ciência atual. A parte mais íntima do nosso templo vivo representa o lugar sagrado no qual o corpo material é tocado pelo sopro do Espírito. Existiria um lugar assim dentro de nós? Num relatório da terceira conferência anual da International Society, que é uma universidade de medicina energética, os cientistas documentaram a força metafísica da emoção, alterando realmente a molécula física do DNA. Com base em rigorosos testes realizados em indivíduos perfeitamente capazes de controlar as emoções, bem como em outras pessoas sem nenhum treinamento especializados, usadas como controle, o estudo observou que indivíduos treinados para gerar sentimentos concentrados de amor profundo foram capazes de causar uma alteração intencional na conformação do DNA. Qualidades específicas de emoções produzidas intencionalmente determinam como e em que grau os dois filamentos da molécula da vida estavam entrelaçadas. Esse estudo é importante por uma série de razões. O modelo pelo qual o bloco da nossa construção vital básica está configurado tem um papel importante na forma como o DNA se regenera e se reproduz no nosso organismo, confirmando a antiga hipótese de que a emoção afeta significativamente a saúde e a qualidade de vida. Essas experiências demonstram que talvez pela primeira vez a emoção é considerada o elo perdido,
uma linha de comunicação direta com a própria essência da vida. As referências dos manuscritos do Mar Morto a uma Terra Santa, um lugar dentro de nós onde podemos construir o nosso templo sagrado, poderia ser uma descrição das próprias células do nosso organismo? Afinal, foi ali que a ciência testemunhou agora o casamento entre o espírito e matéria. Se for assim, cada célula no templo vivo do nosso corpo será, por definição, um lugar sagrado. Cada célula deve ser considerada sagrada. No momento em que a tecnologia nos permitiu ver o espírito modelando o mundo da matéria, ou seja, a emoção dando forma ao DNA, abrimos o caminho para uma nova era, a qual reconhece a relação entre as nossas crenças e as experiências. Essa compreensão, originada de algo tão inusitado quanto aos textos de 2.300 anos, agora confirmados pela ciência do século XX, pode ser considerada como uma espécie de teoria biológica unificada. Essa teoria proporciona um mecanismo, há muito buscado, para descrever a nossa relação com todo tipo de vida. Além da ciência da religião e das tradições místicas, não temos ainda um nome para essa visão de mundo revisado. Repetindo as tradições indígenas do passado, essas visões lembram as palavras de despedida do abade tibetano. Todos estamos ligados, disse ele. Todos somos expressões da mesma vida. Somos todos um só. Talvez a semelhança de suas palavras com a de José ao descrever a Salva Brava e com os textos essênios não seja uma coincidência. Os registros indicam que uma determinada seita dos essênios, os carmelitas do Monte Carmelo, transportaram cópias de seus escritos mais sagrados para as regiões remotas do mundo, para preservá-los da corrupção que sofreram os textos depois da época de Jesus. Anciões nativos descrevem memórias tribais de missionários que trouxeram as tradições essênias para a América do Norte há quase 2.000 anos. Outros textos foram levados a mosteiros longínquos na Ásia Central na mesma época. Um desses documentos, conhecidos como Evangelho Aramaico de São Marcos, também é conhecido como Evangelho dos Nazirenos, Evangelho dos Hebreus e Evangelho dos Ebionitas. Todos esses nomes se referem ao mesmo manuscrito. Foi bem documentada a chegada desse texto em particular a mosteiros tibetanos, que estão isolados durante o século I, e foi tido como consideravelmente mais antigo do que a versão final do Novo Testamento. Passagem para além dos mundos. Muitas vezes o desenvolvimento de uma tecnologia avançada traz consigo uma ironia. De modo geral, quanto mais simples essa técnica parece ao usuário, mais complexo são os sistemas subjacentes que permitem essa simplicidade. Um belo exemplo desse conceito pode ser encontrado nos computadores de linguagem de alto nível e na tecnologia conhecida como apontar e clicar. Cada vez que movimentamos o cursor pela tela e clicamos no ícone de um programa, colocamos em movimento uma série de operações espantosamente complexas. Ponteiros internos, linguagem de máquina, casca de sistemas operacionais e programas aplicativos são animados na velocidade de elétrons disparados ao longo de rotas de microcircuitos. Tudo o que fazemos é apontar para uma figura e apertar um botão. Felizmente não temos de saber nada do que ocorre por trás dos bastidores. Na verdade, é um alívio não saber de nada disso. A tecnologia interior para acessar a criação opera de um modo estranhamente semelhante. À medida que dominamos determinadas experiências na nossa vida, essas mesmas experiências abrirão janelas para outros mundos e possibilidades com as quais nem sonhávamos no passado. Talvez sem mesmo imaginar o poder de seus textos, os antigos estudiosos nos afirmavam que, desde o nascimento, somos os condutores de uma tecnologia fácil de usar, mas muito sofisticada para transformar o mundo. Os ensinamentos das comunidades dos ebionitas e nazirenos utilizavam uma linguagem depois de perdida e um poder mais tarde esquecido, mas que vive dentro de nós. É essa linguagem silenciosa que nos transformam em passagens, trazendo as qualidades do céu até a terra, a sabedoria, a paz e a compaixão que sentimos em sonhos, por exemplo. Elas poderão tornar-se uma realidade no mundo se refletirmos essas qualidades na nossa vida diária. Uma citação de um texto essênio
fala das possibilidades dessa relação. Aquele que construir na terra o reino dos céus viverá nos dois mundos. A linguagem perdida da oração é a ponte que liga esses dois mundos, o céu e a terra. Apenas por meio da comunhão aprenderemos a ver o invisível, ouvir o que não pode ser ouvido e falar a palavra não proferida. Tão enganosamente simples quanto as tecnologias de computadores mais avançados, as implicações desses conceitos pré-cristãos tocam toda nossa essência de forma insuspeitada. Elas indicam que todos nós participamos do resultado de acontecimentos globais, bem como da saúde do nosso próprio organismo e da qualidade dos nossos relacionamentos. Algumas vezes temos consciência dessa participação, outras não. À luz desse entendimento, referências seculares que afirmam que a nossa vida é uma oportunidade rara. Elas adquirem agora um novo significado e talvez uma maior importância. É no nosso tempo que somos levados a criar, por meio das escolhas, um mundo interior que reflita as nossas preces e os nossos sonhos mais íntimos. Milagres nos Andes. Na primavera de 1998, o fenômeno meteorológico conhecido como El Niño estava fazendo estragos pelo mundo todo, na forma de temperaturas extremas, chuvas e ventos. Nas montanhas da costa oeste da América do Sul, o Peru sofreu uma série de tempestades que iam do Oceano Pacífico para o continente. Depois de fortes chuvas de proporções inusitadas, as planícies inundadas se juntaram, formando um lago de 3.700 km². Ricas terras cultivadas que eram passadas de uma geração a outra, transformaram-se num lago de água doce tão grande que pôde ser vistos nas fotografias dos satélites. Mas em outros lugares do Peru, o El Niño criou efeitos contrários, com estiagens e a seca da densa vegetação criada pelas primeiras chuvas do ano. Os planaltos montanhosos do sul do país tornaram-se particularmente suscetíveis a um raro período de seca extrema e ao perigo de incêndio em florestas inacessíveis. Localizado numa altitude de quase 3.000 metros de altura, o antigo complexo do templo de Machu Picchu, partes da qual acreditava-se terem sido construídas antes da época dos Incas, está situado no meio da floresta mais luxuriante do país, sendo um dos locais arqueológicos mais populares e misteriosos do mundo. O enorme templo atrai todos os anos milhares de turistas e é um tesouro nacional. A ausência de chuvas, combinada com a umidade já baixa desse lugar de tamanha altitude, criou condições para incêndios que poderiam atingir proporções catastróficas. Eu estava liderando uma jornada de oração pelas montanhas da região de Cusco, em maio de 1998, quando a guia e intérprete peruana contou-nos uma história que nos tocou profundamente. Ao mesmo tempo, a sua história confirmou a nossa crença no objetivo da viagem: conhecer e adotar a ciência perdida da oração. Maria ficou de pé na parte da frente do ônibus enquanto percorríamos as estradas estreitas do antigo local de Pisiac, com um complexo de templos situados mais de 3.000 metros acima do nível do mar. No dia seguinte, começaríamos uma excursão de 4 dias pelos Andes, para a cidade perdida de Machu Picchu. Além do desafio físico, o objetivo da nossa jornada era criar experiências que fizessem aflorar em nós a força, a sabedoria e a compaixão que nos conduzissem com dignidade pela vida. Em cada manhã da viagem, iniciaríamos o dia com um tema meditativo que adquiria um significado maior e mais profundo quando enfrentássemos os desafios diários. Esses momentos se transformariam em experiências a serem levadas conosco para o ambiente doméstico e também profissional e para o círculo daqueles que amamos e prezamos. A força exigida para se chegar ao local do acampamento, numa plataforma situada a 4.200 metros de altura, seria para nós um modelo para a mesma força que faz com que avancemos diante dos maiores desafios. Cada dia da viagem tornava-se um ponto de referência para uma qualidade de oração que conhecia o potencial para nos servir na presença dos maiores desafios da vida. Quando os relâmpagos incendiaram algumas florestas no alto dos Andes, no início do ano, as comunidades locais haviam se organizado para combater as chamas
e salvar as aldeias. Apesar de seus esforços, o incêndio escapara ao controle, estendendo-se por muitos dias, enquanto os funcionários do governo e os nativos apenas olhavam desesperados e exaustos. O fogo abriu um caminho de destruição, parecendo queimar em todas as direções ao mesmo tempo. Uma tarde, o vento mudou e o fogo dirigiu-se para os templos de Machu Picchu. Mobilizando os poucos recursos disponíveis, os que combatiam o fogo fizeram um grande esforço para apagar as chamas antes que atingissem o mais famoso monumento da história andina. Com poucos equipamentos, com estradas destruídas e as trilhas bloqueadas pelos deslizamentos de terra causados pelas chuvas anteriores, a única fonte de água era o estreito rio Urubamba, no fundo de uma garganta de centenas de metros. Os esforços para salvar os templos eram infrutíferos. A linha do fogo avançava, arrasando a periferia do enorme complexo. Quando as chamas estavam queimando os templos mais afastados, o pico próximo de Huayna Picchu, a situação parecia desesperadora. Esgotado todos os outros meios de deter as chamas, os aldeões recorreram a uma tecnologia que fazia parte de sua cultura há séculos. Individualmente, em grupos de famílias, pública e privada, eles começaram a rezar. Embora as preces variassem, o tema era um só. Eles oravam para que os templos de Machu Picchu fossem poupados. Coletivamente, eles dirigiam poucas preces a um desafio comum a todos. Dentro de horas, o povo do sul do Peru testemunhou um acontecimento que muitos consideravam um milagre. Um sistema de baixa pressão desenvolveu-se sobre aquela região dos Andes. Uma massa de ar quente e úmido vindo da costa chocou-se com o ar frio e seco das montanhas. O céu escureceu e começou a chover. A chuva começou a cair torrencialmente, encharcando a floresta na qual o fogo pulava de uma árvore para outra. A água da chuva escorria por ravinas cortadas no topo das montanhas, descendo exatamente para a terra, misturando-se com o solo fértil para formar uma grossa lama negra. A enxurrada soltava vapor quando caía sobre as rochas quentes na zona do incêndio. Dentro de algumas horas, as chamas haviam desaparecido, deixando o tronco de árvores escorchados depois do pior incêndio já registrado nessa área. Observadores de fora testemunhavam o que acreditavam ser uma feliz coincidência. Os funcionários do governo estavam atônicos. Os aldeões locais estavam simplesmente aliviados. Para eles, não havia mistério. Deus havia ouvido e atendido suas preces. Há registros de histórias parecidas relacionadas às orações em massa que aceleraram o processo de paz da Irlanda do Norte, para evitar a perda de vidas com os bombardeios da OTAN no Iraque, e a misteriosa mudança de trajetória de um cometa que iria chocar com a Terra em 1996. Em cada um dos casos, circunstâncias que certamente teriam sido um resultado trágico, com a perda também de cerca de muitas vidas humanas, foram mudadas de uma forma inesperada. Em todos esses exemplos, a alteração coincidiu com o esforço de muitas pessoas e grupos coordenados em orações em massa. A ciência ocidental comprova que, pelo menos até certo ponto, o mundo exterior de átomos e elementos reflete o nosso mundo interior de pensamentos e emoções. Criar a paz e a cooperação na Terra poderia ser tão simples quanto unirmos em preces coletivas semelhantes? Para centenas de gerações, a estrutura da prece como sistema de apoio em horas de alegria, bem como nas de crise, teve um papel importante na vida de pessoas, famílias e também de comunidades. Transcendendo os limites culturais, etários, religiosos e geográficos. A linguagem silenciosa da oração talvez seja o costume mais universal que compartilhamos como espécie. É quase como se em algum lugar escondido, no meio da névoa da nossa história coletiva, guardássemos uma memória dessa linguagem sagrada, que fala das forças invisíveis do mundo e também de nós mesmos. Talvez a nossa visão profunda e muito pessoal da oração tenha feito com que esse costume universal se tomasse a fonte do nosso afastamento também. Mesmo hoje, quando estamos entrando no terceiro milênio, as emoções falam alto enquanto a ciência e a filosofia debatem o poder da oração. Para os antigos, para os povos nativos e em muitas famílias ocidentais hoje, não é necessária nenhuma prova material do poder da prece.
Aqueles que oram observam as consequências de suas rezas durante gerações, sem necessidade nenhuma de comprovação, aferição ou aquilo que chama de prova científica. Para as pessoas de fé, os milagres que acontecem em sua vida são toda a prova de que precisam. Mas para outros contemporâneos nossos, a capacidade de medir, documentar e comprovar as maravilhas da vida é que permitiu que descobrisse a tecnologia que nos trouxe são e salvos até esse momento. Os dois caminhos são válidos. Ambos nos levam a fazer as escolhas que determinam o futuro. O que seria preciso? As massas humanas sempre me fascinaram. Olhando para centenas de rostos, sentados num café, num aeroporto ou no banco de uma praça de uma cidade movimentada, muitas vezes imaginei o que seria preciso para levar cada pessoa que age de uma forma independente e cuida dos seus afazeres a juntar-se às demais no momento de paz e cooperação. Que acontecimento poderia estar acima das diferenças de aparência, além das preocupações da rotina diária e acordar a memória da história comum, levando todos a repartir o mesmo futuro no único mundo que conhecemos? Uma escola de pensamento sugere que, como pessoas e nações, nós nos separamos tanto da Terra quanto uns dos outros. Que apenas uma crise de proporções monumentais despertaria a memória da unidade e renovaria a possibilidade de cooperação. É muito estranho, mas parece que em épocas de adversidade é que procuramos os conhecimentos profundos, expressos com nossa maior força, para triunfar sobre as provações comuns. Nessas ocasiões, um objetivo coletivo adquire precedência sobre diferenças étnicas, sociais e culturais. A história demonstra que populações diversas tendem a se unir em épocas de crise. Durante o terremoto do Kobe, no Japão, por exemplo, ou nos grandes incêndios no México, ou ainda nos furacões sem precedentes em 1998, pessoas de todas as camadas sociais abandonaram as suas ocupações para oferecer ajuda onde fosse necessário. Subitamente, executivos estavam lado a lado com vendedores ambulantes, junto aos escombros de um prédio para ajudar a liberar crianças presas. Presidentes de bancos trabalhavam com a Guarda Nacional para reforçar barragens prestes a desmoronar, durante uma das piores tempestades do gelo de toda a história. 5.200.000 pessoas ficaram sem energia elétrica por 33 dias no inverno de 1998. Em regiões do Canadá e dos Estados Unidos, em comunidades nas quais as pessoas mal se conheciam, todos compartilhavam aquecedores de querosene e fogões a gás. Talvez um cenário semelhante, possivelmente em escala global, seja o ímpeto para fundir a tecnologia interior da oração, o pensamento quântico e o poder da emoção humana. A ameaça de um asteroide errante voando na direção da Terra, por exemplo, ou uma doença que não possa ser curada pela medicina convencional, poderá ser o agente catalisador para essa cooperação. Felizmente, esses exemplos são hipotéticos, pelo menos no momento. Mas não tão hipotética é a ameaça crescente à frágil paz que o mundo vive, desde a última guerra mundial, há apenas 50 anos. Nação contra nação. No início do século XXI, as circunstâncias criaram condições para uma grande polarização dos poderes mundiais, trazendo a ameaça de uma guerra global para o reino das possibilidades. Países que antes eram considerados um fator menor às estratégias globais estão adquirindo um papel novo e inesperado no drama que se desenrola no mundo. Os últimos 2 anos do século XX, por exemplo, viram vários países novos juntando-se à classe de possuidores de armas nucleares. Particularmente surpreendente foram os testes atômicos realizados pela Índia e pelo Paquistão. Apesar dos reiterados pedidos do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a sua destruição, a Rússia e os Estados Unidos, os 2 principais rivais tecnológicos, continuaram a testar suas armas e seus sistemas de distribuição, defendendo a escalada de armas nucleares em tempo de paz, no interesse de sua segurança nacional. Embora muitas pessoas não acreditem na possibilidade de uma guerra global, achando que os horrores da Segunda Grande Guerra ainda estão muito vivos na nossa memória para que isso aconteça novamente, é importante estarmos atentos para reconhecer o significado de fatos mundiais
A crise de Kosovo no final do século XX foi um desses acontecimentos. Embora observadores casuais acreditassem que eles tenham começado do nada, os conflitos que levaram à crise originaram-se na verdade em tensões seculares na parte da Europa, que muitos analistas chamavam de barril de pólvora dos Balcãs. Depois das limpezas étnicas e atrocidades testemunhadas pelo mundo na Bósnia, menos de 10 anos antes, as nações ocidentais não desejam que uma tragédia semelhante continuasse em Kosovo. Mas a intensidade, duração e forma da intervenção militar foram fatores que dividiram até mesmo as forças aliadas que tentavam mediar. A luta pelo poder na Europa Oriental constitui-se num estudo de como um conflito regional pode polarizar de uma forma inesperada os grandes poderes mundiais em posições precárias, em lados opostos da mesa de negociações. A área balcânica é apenas um exemplo de uma situação política com vastas implicações militares. À medida que as Nações Unidas observam os acontecimentos na Europa, continuam também a apoiar um embargo e resistência militar no Iraque. Por causa do aumento da fabricação de armas químicas e biológicas, o Iraque também é um barril de pólvora, dessa vez no Oriente Médio. Mesmo os vizinhos árabes desse país, tradicionalmente considerados aliados, desaprovam a nova capacidade bélica do Iraque e a desestabilização de um equilíbrio já equilibrado nessa explosiva região do mundo. Uma época considerada relativamente pacífica do ponto de vista global, os últimos 20 anos foram de fato uma era de tragédias e de tremendo sofrimento em certas regiões. O número de mortos resultantes de movimentos separatistas e guerras civis e religiosas foi estimado em mais de 4.500.000 pessoas, número que representa toda a população da Louisiana ou o Estado de Israel. Se computarmos os números do conflito no Tibete, a mortandade aumenta em pelo menos mais 1 milhão ou talvez mais. Esses números revelam um mundo nada pacífico. Até fins de 1999, todavia, esses conflitos pareciam localizados e, embora trágicos, pouco relevantes para a vida do mundo ocidental. Mas alguns acontecimentos ocorridos no final de 1998 e 1999 mudaram a nossa visão de mundo. Com os meios de comunicação de massa trazendo o horror dos conflitos regionais e guerras isoladas para dentro dos lares e salas de aula, de uma forma nunca vista. Além disso, situações como o rompimento de negociações da paz entre Israel e a autoridade palestina, as contínuas tensões na Irlanda do Norte e um repentino avanço na tecnologia nuclear da China contribui para aquilo que os estudiosos acreditam ser precursores das bem conhecidas profecias, o envenenamento global de uma terceira guerra. A própria quantidade de conflitos representa uma ameaça à estabilidade e se torna uma possibilidade e aumenta à medida que as tensões aumentam. Visões de guerra. Nas antigas profecias, de fato, abundam visões de quedas de governos no fim do milênio, seguidas por uma guerra particularmente disseminada e terrível. O apóstolo Mateus, por exemplo, referiu-se à nossa época como aquela da qual há vez, pois, de ouvir guerras e rumores de guerra, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Por vezes, essas profecias suscitam muitas interpretações quanto à causa e natureza dos acontecimentos, desde escassez de recursos naturais, como água e petróleo, até disputas sobre terras férteis. Muitos profetas viram o início do terceiro milênio como uma era de guerras sem precedentes entre os grandes poderes da Terra. O tema quase universal dos conflitos impregna as previsões para o fim do século, desde as bem conhecidas visões de Edgar Cayce e de Nostradamus, até as de profecias menos conhecidas, como o bispo Cristiano Ageda e um vidente da Bavária chamado Storberger. Nascido no século XVIII, Storberger demonstrou uma precisão notável em suas previsões para o século XX. Entre suas profecias havia algumas específicas sobre um conflito que se transformaria na Segunda Guerra Mundial.
a Grande Depressão e uma terceira tribulação mundial. Outra guerra mundial depois da segunda grande luta entre outras nações. Depois da segunda grande luta entre outras nações, ocorrerá uma terceira conflagração universal e vão se suceder a grandes catástrofes. Especialmente interessante na visão do futuro é o seu comentário de que a guerra será uma surpresa para muitos. Ele considera aqueles que reconhecem o que está acontecendo como pessoas incapazes de dividir o que sabem. As nações do mundo entrarão nessas calamidades de olhos abertos. Elas não terão consciência do que está acontecendo. E aqueles que sabem e falam serão silenciados. A terceira grande guerra será o fim de muitas nações. Ele não especifica se o fim das nações se deverá ao fato de terem sido absorvidos por outros poderes ou da devastação pelas novas armas. Em um de seus quadrinhos mais claros, Nostradamus descreve uma visão de guerra ocorrendo no ano 2000, na Centúria 10, quadrinho 74. Ele escreve o seguinte: no ano em que o grande sétimo for completado, haverá uma época de carnificina, não muito distante do grande milênio. Lembrando as centenas de milhares de refugiados forçados a fugir dos estados balcânicos nos últimos anos do segundo milênio, o bispo Cristianus Ageda, do século IV, previu um tempo em que haverá guerras e fúria que durarão muito tempo. Províncias inteiras perderão seus habitantes e reinos serão lançados em confusão. Num documento conhecido como a Profecia de Varsóvia, um monge polonês do século XVIII descreveu a Grande Guerra como uma época de nuvens venenosas e raios que queimam mais profundamente do que o sol do Equador. Exércitos marcharão envoltos em ferro. Navios voadores cheios de horríveis bombas e flechas e estrelas voadoras com fogo sulfúrico vão exterminar cidades inteiras em um instante. Dos textos acima, emerge o fio de semelhanças quando cada uma das profecias descreve uma época de tragédias, de guerra e também de morte. Embora essas visões estejam abertas à interpretação, o fato de todos os grandes sistemas de crença verem suas profecias sendo cumpridas nessa nossa era, certamente merece que se examine melhor a situação atual. A chave para entender essas afirmações proféticas, algumas tão antigas quanto o poema épico hindu Mahabharata, usado para ensinar as tradições hindus, ele é composto de aproximadamente 100.000 cópias de 2 linhas, narrando o Dharma ou a ação correta. É que elas representam apenas possibilidades, descrições de acontecimentos que ainda não se cumpriram. As discussões anteriores oferecem uma explicação de como os relatos de tais pormenores podem ter sido inspirados muitos séculos antes de sua época. Além disso, apresentam um contexto dentro do qual devemos considerar essas e outras previsões como vislumbres de uma vasta gama de futuros possíveis. Em vez de descartar essas visões como loucuras do milênio ou jargão apocalíptico, seria melhor indagar o que podemos aprender com elas. Entre as ambiguidades das antigas profecias e previsões, uma coisa é certa: por centenas e, em alguns casos, milhares de anos, os antigos profetas viram algo no nosso futuro que os perturbava. Quer a profecia tenha sido feita há 50 anos ou 2.500 anos, as visões dos profetas permanecem notavelmente semelhantes. Nas palavras de sua época, eles descreviam suas experiências no esforço para evitar a tragédia de suas visões. A oportunidade da nossa era é reconciliar os acontecimentos correntes e determinar o papel e a viabilidade das antigas visões da nossa vida hoje. Temos de nos perguntar se as condições do mundo atual preenchem as visões de outras épocas. Se assim for, talvez o nosso tempo represente os dias nos quais todas as coisas ocultas serão reveladas. E é quando finalmente empregaremos a tecnologia perdida da oração para redirecionar as antigas visões de tragédia e sofrimento. A oração em massa e as sementes de mostarda. Além das previsões escritas dos antigos profetas, as condições que precedem uma época de grandes guerras são mencionadas nas tradições orais de muitos povos nativos. Talvez os acontecimentos que abrem caminho para tais tragédias sejam explicados pelo próprio povo da paz, os Hopis. Em algumas de suas profecias, eles afirmavam eloquentemente que cada vez que a humanidade se desvia das leis naturais, que afirmam a sua própria vida,
Suas escolhas se refletem na sociedade e nos sistemas naturais que existem à nossa volta. À medida que o coração e a mente da humanidade se tornam tão separados que eles se esquecem uns dos outros, a Terra reage para trazer de volta a memória dos nossos melhores atributos. Quando terremotos, enchentes, furacões, secas e fome tornarem-se constantes, terá chegado o tempo do retorno ao caminho verdadeiro. Além de mostrar os sinais de uma tal época, as tradições dos Hopis vão ainda mais longe, recomendando um curso de ação para sincronizar o coração e a mente dos homens, mais uma vez com a própria Terra. Essa profecia enganosamente simples nos diz que quando se usar a oração e a meditação e não as novas invenções para restaurar o equilíbrio, então eles, a humanidade, encontrarão o seu verdadeiro caminho. Essas palavras são simples lembretes do princípio quântico que declara que para alterar o resultado de acontecimentos já em curso, temos de mudar as nossas convicções quanto ao próprio resultado. Assim, ao atrair a possibilidade compatível com a nossa crença, descartamos as atuais condições, mesmo que já estejam em curso. Estudos recentes sobre os efeitos da oração dão nova credibilidade a antigas proposições, segundo as quais temos de fazer alguma coisa em relação aos horrores que existem no mundo, tanto no presente como no futuro. Esses estudos juntam-se a outras evidências que indicam que as orações concentradas, principalmente aquelas feitas em larga escala, têm um efeito previsível e mensurável sobre a qualidade de vida durante o tempo em que durar essa prece. Diversas experiências revelam que alguns crimes e acidentes de trânsito específicos têm uma relação estatística direta com as orações feitas durante um certo período. Ou seja, o número dessas ocorrências cai enquanto são efetuados as preces. Depois que essas terminam, as estatísticas retomam os níveis anteriores. Os cientistas acreditam que a relação entre a prece em massa e a atividade das pessoas nas comunidades dava-se ao fenômeno conhecido como efeito de campo da consciência. Analogamente ao que Joseph afirmou sobre a salva, ou seja, que a experiência de uma planta afeta todo o campo, estudos sobre uma determinada população parecem confirmar essa relação. Dois cientistas que tiveram um papel importante no desenvolvimento da psicologia moderna referem-se claramente a esses efeitos em estudos feitos há quase 100 anos. Num trabalho publicado em 1898, por exemplo, William James afirmou que existe um contínuo de consciência que une as mentes individuais e que pode ser sentido diretamente se o limiar psicológico da percepção for suficientemente diminuído por meio do aprimoramento do funcionamento do próprio sistema nervoso. O estudo de James era uma referência moderna a uma zona de consciência, um nível de mente universal que toca todos os tipos de vida. Usando qualidades específicas de pensamento, sentimento e emoção, dessa forma podemos ter acesso a essa mente universal e usufruir de uma forma coletiva dos seus benefícios. O objetivo de muitas técnicas de prece e meditação é precisamente o de atingir essa condição. Em palavras de sua época, os ensinamentos antigos descrevem um campo de consciência parecido, alcançado por métodos semelhantes. As tradições védicas falam de um campo unificado de consciência pura, que permeia toda a criação. Segundo essas tradições, as experiências de pensamento e percepção são consideradas como perturbações, interrupções num campo normalmente imóvel. Ao mesmo tempo, é por meio do nosso domínio da percepção e do pensamento que podemos encontrar a unificação da consciência enquanto indivíduos ou enquanto grupo. E é aí que a publicação desses estudos se torna crucial para os esforços globais para trazer a paz para o nosso mundo. Se considerarmos os conflitos, agressões e guerras no mundo exterior como indicações de tensões na consciência coletiva, o alívio dessas pressões maciças relaxaria as tensões globais. Segundo Maharishi Yogi, fundador do programa de medição transcendental, todas as ocorrências de violência, negatividade, crise ou problemas em qualquer sociedade são apenas a expressão de crescimento de uma tensão na consciência coletiva. Quando o nível de pressão aumenta, explode em violência de larga escala. Guerras e revoltas civis
que se tornam necessária uma intervenção militar. A beleza desse efeito de campo é que, quando a tensão é aliviada dentro de um grupo, os efeitos são registrados além do grupo imediato, numa área ainda maior. É esse o pensamento que levou aos estudos da meditação e à prece em massa durante a guerra entre Israel e o Líbano, no início da década de 80. Em setembro de 1983, foram feitos em Jerusalém alguns trabalhos para aliviar o vínculo que existe entre oração, meditação e violência. Aplicando novas tecnologias para verificar uma antiga teoria, indivíduos treinados em meditação transcendental, que é em si considerado uma forma de oração, foram colocados em lugares estratégicos em Jerusalém durante o conflito com o Líbano. O objetivo do estudo era determinar se, ao reduzir o estado de tensão em populações localizadas, isso iria se refletir de fato em menos violência e menor agressão em bases regionais. Os estudos de 1983 seguiram experiências anteriores, que indicavam que até 1% de uma população praticando formas unificadas de oração e meditação pacificadoras seria o suficiente para reduzir o índice de crimes, acidentes e suicídios. Estudos realizados em 1972 mostraram que 24 cidades dos Estados Unidos, com população de mais de 10 mil habitantes, revelavam uma redução estatisticamente mensurável na criminalidade, quando 1%, ou seja, 100 pessoas para cada população de 10 mil, participava de alguma prática de meditação. Para determinar de que modo certas formas de meditação e prece influenciariam a população geral, no estudo feito em Israel, a qualidade de vida foi definida por um índice estatístico baseado no número de incêndios, acidentes de trânsito e também de ocorrências de crime, flutuações ocorridas no mercado de ações e a disposição geral da população. No auge das experiências, 234 participantes meditaram e oraram, ou seja, uma pequena parte da população da Grande Jerusalém. Os resultados do experimento mostraram uma relação direta entre o número de participantes e a diminuição de atividades nas várias categorias da qualidade de vida. Quando o número de participantes era alto, o índice de várias categorias declinava. Crimes, incêndios e acidentes aumentaram quando o número de pessoas que rezavam diminuíam. Pensar o pensamento dos anjos. Estudiosos, pesquisadores e cientistas identificaram as condições que acreditam que levarão a desastres de proporções catastróficas no século XXI. Uma combinação de políticas, mudanças sociais e padrões climáticos rigorosos já tiraram a vida de centenas de milhares de pessoas, principalmente mulheres e crianças. Embora já estejam sendo feitos esforços bem intencionados para aliviar as presentes condições, esse alívio será apenas temporário. Em vez de procurar respostas em trabalhos políticos e soluções militares, talvez agora seja a hora de reconhecê-los como uma ponte para um novo modo de pensar. Parece que chegamos a uma época crítica na evolução dos governos e nações, quando o padrão de exigências seguidas pela força simplesmente não funciona mais, como acontecia há 50 anos. O uso criterioso da força pode servir em incidentes isolados de curta duração. Todas as vezes que fazemos uma bandagem militar, é o mesmo que colocar o dedo sobre o buraco num balão cheio de água. Aquilo que parece ser um conserto no lugar do balão transforma-se em inchaço em outro. É exatamente isso que acontece na política global. Para mudar as condições que levam à guerra e ao sofrimento em massa, temos de alterar o pensamento que permitiu a existência dessas condições. Vivemos num mundo de consentimento coletivo. As condições das guerras e sofrimento em larga escala refletem os elementos que tornam possível essas condições em pequena escala. Últimas palavras. A história veio ao meu conhecimento alguns momentos antes de iniciar a primeira noite de uma série de 3 dias de conferências. Durante a maior parte do dia, pensei em como iniciar o programa daquela noite. Embora eu tivesse ideia do tempo que passaríamos juntos depois da abertura, ainda era um mistério como seriam os primeiros momentos. Nessas ocasiões de incerteza, quando as soluções aceitáveis parecem ser apenas uma possibilidade remota, descubro que geralmente uma peça do quebra-cabeça está faltando, algo que ainda não sei. A confiança que tenho no sentimento e na certeza de que algo vai acontecer
em geral substitui os momentos de pânico por uma estranha calma. Entrei no refeitório e abri um grande envelope que me havia sido entregue durante o dia. Eram relatos de triunfos humanos, um dos quais me comoveu a tal ponto que as lágrimas correram-me pelo rosto, antes mesmo de terminar a leitura. Mais tarde, durante a conferência, tive a oportunidade de contar a história a uma audiência de centenas de pessoas. A história teve o mesmo efeito sobre elas. A notícia que recebi descrevia um incidente ocorrido nas Olimpíadas Especiais de 1998. As Olimpíadas Especiais são organizadas para dar oportunidade às crianças e os jovens de se reunirem num espírito amistoso de competição. O que torna esses Jogos Olímpicos diferentes é que todos os competidores têm de vencer o desafio físico ou mental das condições que os impedem de participar das Olimpíadas Mundiais, que chamam a atenção do mundo todo a cada 4 anos. O artigo era sobre a história de 9 crianças que ficaram amigas durante a estada nos alojamentos olímpicos em 1998. Certa manhã, eles tiveram que competir juntas na mesma modalidade esportiva. Ao ser dado o tiro para o início, elas partiram para a linha de chegada, na outra extremidade da pista. Foi um jovem com síndrome de Down que tornou tão comovente esse relato. Quando os outros competidores corriam pela pista utilizando todos os seus recursos para chegar, esse menino especial parou e olhou para trás, para a linha de partida. Ele viu que um de seus companheiros havia caído logo no início da corrida e lutava para se levantar. O menino com síndrome de Down parou subitamente e começou a andar na direção do amigo. Um por um, todos os outros competidores perceberam o que estava acontecendo. Viraram-se e o seguiram, até que todos chegaram ao ponto onde haviam começado, ajudando o amigo a se levantar. Eles se deram os braços e caminharam juntos até a linha de chegada. Nesse momento, aquelas 9 crianças definiram novamente as regras da competição. Com o cronômetro ainda funcionando, eles foram além dos limites do tempo e do esporte para criar uma experiência na qual cada um determinou a sua maneira, todos ao mesmo tempo. Não fazia sentido para eles chegar ao final sem os demais. Essa história é importante por 2 razões. Todas as vezes em que ela é contada, a imagem das crianças andando juntas desperta uma forte emoção, em vez de tristeza ou frustração. O sentimento pode ser descrito como esperança. Essa emoção abre a porta para possibilidades maiores e novos resultados na nossa vida. Além disso, o relato proporciona um belo exemplo de como um grupo de jovens, na inocência do seu amor mútuo, definiu novamente o resultado de sua experiência, aplicando uma nova regra a uma condição já existente. À sua maneira, as crianças da Olimpíada Especial mostraram as grandes possibilidades da vida, quando passamos por um raro momento da nossa própria história. Vimos que é possível mudar os parâmetros das profecias para o futuro. As evidências mostram que cada vez que reagimos aos desafios da vida cotidiana, estamos intercedendo em nosso próprio favor. Talvez a melhor maneira de demonstrar isso seja examinar a natureza da compaixão, do tempo, do perdão e da oração, através dos olhos daqueles que vieram antes de nós. Nas palavras de sua época, somos lembrados de que todos somos um aqui. E acima de tudo, que viemos para esse mundo para amar. Muito obrigado por assistir esse vídeo se você chegou até aqui. Esse é um vídeo muito longo, é um livro na verdade, e demorou vários dias para ser feito. Me desculpe as alterações de voz em determinados períodos, que às vezes eu gravei pela manhã, às vezes eu gravei à tarde. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.